Olá, amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando com vocês mais uma vez no nosso canal Hora Teológica. Como vocês estão, tudo bem? Como prometido, eu falei semana passada num vídeo, um dos últimos vídeos, que eu traria um vídeo temático sobre obras de teologia paulina. Talvez seja praticamente um dos últimos do canal, que é a última reserva de obras de teologia paulina e obras que já estão ficando raras no mercado, já estão ficando difíceis. Talvez uma só seja mais fácil de encontrar. Outras até encontrem, mas vai ter que procurar um pouco mais e algumas outras são um pouco mais difíceis. Eu vou trazer para vocês aqui 6 dicas sensacionais, cada um tem uma abordagem um pouco diferente da outra. Antes, dá aquele like lá curtido no canal, não se esqueça de se inscrever, você que passa por esse canal, você que foi convidado por outro irmão que não conhecia o canal, se inscreva e não esqueça de acionar o sininho das notificações. Você vai apertar o sininho, vai abrir aquelas 3 abas, a primeira opção todas você aperta para não perder nenhum conteúdo no canal, ok? Lembrando também para você seguir nosso Instagram. A gente está sempre colocando algumas novidades lá. Quando não tem algumas coisas no canal aqui, porque são muitas obras que têm chegado, então a gente sempre está colocando algumas novidades lá, obras também raras, obras de indicações, né? Lá no Instagram. Como seguir a gente? Só seguir a gente lá no Instagram, hora_teológica, ok? Vamos lá, sem delongas, 6 obras de teologia paulina para você aí, para você completar sua coleção, ou se você já tem, ótimo, indique para outra pessoa também. Vamos para a primeira dica aqui. Essa é uma obra raríssima. Essa aqui é o Evangelho de Paulo, do José Maria Gonzalez Ruiz, da editora Vozes. Tá? Embora o nome seja Evangelho de Paulo, você vai tratar aqui sobre teologia paulina, vai tratar sobre as cartas, as viagens de Paulo. É uma obra, irmão, vou te dizer, tá muito difícil, é uma obra antiga, tá bem difícil de encontrá-la, mas essa obra é de 99, tá? Esse lançamento aqui foi de 99. Quantas páginas essa obra tem? Lembrando que não tem review no canal, tá? Ela foi adquirida há pouco tempo. Ela tem 235 páginas. Praticamente tem algumas coisas aqui muito interessantes. Aqui vai falar sobre a primeira viagem, segunda viagem, o concílio, pós-concílio bloqueado, a correspondência com Tessalônica, correspondência em Corinto, os escândalos em Corinto, os problemas. Vai tratar da carta de Filipenses, carta de Gálatas, carta aos Romanos, a viagem rumo a Jerusalém, né, os 2 anos presos em Cesareia, carta aos Efésios, fatalismo profundamente anticristão, dirigentes distantes, pecados devem ser declarados como tais na alfândega humana, evangelização, as cartas pastorais, carta a Filemão, últimas viagens apostólicas. Uma obra sensacional, tá? Recomendo realmente que você faça uma procura mais apurada no Mercado Livre, estante virtual. E assim, não me engano, também tinha até na Amazon. Mas às vezes ela sempre entra e sai em estoque ali, que a procura também é muita, né? E a obra também não tem tanto estoque, talvez, em muitos locais. Tá? Essa é a primeira dica. Segunda dica, isso aqui tem review no canal. Uma obra do discípulo do Rudolf Bultmann, tá? Aqui, ó, Paulo, Vida e Obra. E o prefácio de quem é? James Down. Essa obra aqui da Academia Cristã. Não está difícil de encontrar não, tá, irmãos? Você pode encontrar tanto essa versão quanto a versão mais antiga, tá? Aqui eu consegui encontrar por um preço muito bom, né? Até difícil de encontrar, mas fiz um esforço, consegui vasculhar na estante virtual e consegui achar. Aqui, ó, ela tem 422 páginas. Deixa eu ver o ano aqui de lançamento. 2009. Tá? Você tem aqui, ó, Vida e Obra, origem, contexto, Paulo antes da sua conversão, perseguidor da comunidade, primeiras comunidades da Grécia, Filipos, Tessalônica, Atenas, Corinto, Éfeso, Romanos, mensagem e teologia, Paulo e mensagem de Cristo, comunidade primitiva, o evento salvífico, a presença da salvação, a eclésia, o espírito direito, culto divino, batismo e a ceia do Senhor, futuro e presente, escatologia, né? Escatologia e ética, ele vai tratar junto. Paulo e Jesus, divergências, né? Algumas divergências e semelhanças no ministério, cristologia e justificação. Isso aqui é obra profunda. Certamente, depois eu vou indicar aqui, vou falar com você. Eu acho que não tem nenhuma obra aqui para novo convertido, não. Isso aqui são tudo obra avançada. Claro, umas mais do que a outra. Essa aqui, principalmente,
e até porque vai também dialogar ali com teologia liberal, né? Como discípulo do Bultmann também, vai tratar de questões que não convencionais para quem é conservador, esquece, tá? Não vai falar na linha conservadora, não. Mas é uma excelente obra para quem gosta de teologia. Essa terceira obra aqui, também de um autor que tem várias obras traduzidas aqui no Brasil, principalmente pela edição Loyola, pela Coleções Bíblicas, tem obra dele. Essa aqui é do Giuseppe Barbaglio, São Paulo, o Homem do Evangelho, editora Vozes, também edição antiga, né? Quem conhece? Conhece essa obra aqui? O autor renomado. O autor também tem várias obras, como eu falei, obras traduzidas, muito conhecido. Essa obra aqui é de 93. Deixa eu ver quantas páginas ela tem. Ela tem 525 páginas, irmãos. Uma obra pesada, hein? O ruim aqui é que a fonte dela é bem pequenininha. Alguém vai ter dificuldade para ler, não botar aqui, se não tiver algum problema de miopia, vai conseguir ver direitinho. Mas é bem pequena a fonte, porque é muito texto, tá? Não tem mapa, não tem nada. Todas essas obras aqui, por enquanto, não tem nenhum tipo de gravura, nem imagem nenhuma. Então, o que ele vai tratar aqui? Fonte de informação, espinhoso problema da cronologia, estado social, civil e retrato físico, inquisidor dos nazarenos, o caminho de Damasco, o maior missionário do cristianismo nascente, propaganda do mundo antigo, Paulo e suas comunidades, desconfiança e contestações, aquela questão ali entre Paulo e Pedro, os rivais de Paulo, você tem aquela possível divergência entre Paulo e Tiago, que praticamente alguns apontam e que não existe, porque Paulo está falando um tipo de lei e Tiago está falando de outra. Via Crucis, o trágico fim, as epístolas, o primeiro teólogo cristão, Jesus e Paulo, influências culturais, a escola de Paulo. Aí você vem para as cartas pastorais, as cartas tessalonicenses, né? Testemunhos e silêncios, você tem a primeira carta de Clemente Romano. As cartas de Inácio de Antioquia, ele vai tratar com os pais da igreja também aqui. Influência paulina em terreno gnóstico. É outra situação que outras obras aqui não vai abordar. Por isso que eu falei, tem textos e contextos diferentes em uma obra que outras não vão falar. O paulinismo maximalista de Marcião, Ebionitas e Eucesaitas, as pseudoclementinas. Qual obra que fala isso? Nenhuma. Reivindicado para a Igreja Universal, a lenda. Sensacional. José Barbaglio, sem dúvida, né? Quem lembra também daquela obra Jesus, né? Hebreu da Galileia, da Edições Paulinas, também um cara massa, acho que tem quase 600, mais de 600 páginas. José Barbaglio. Você vai botar no Google aí, vai pesquisar, vai aparecer muita obra dele. Essa aqui muitas pessoas conhecem, tá? Talvez seja a obra mais recente que nós temos aqui. Wayne Mix, Os Primeiros Cristãos Urbanos, o Mundo Social do Apóstolo Paulo. Parceria que sempre dá certo. Paulo e Academia Cristã. Quem conhece, irmãos? A maioria conhece, né? Paulo e Academia Cristã, quando a gente vai fazer alguma busca, sempre aparece essa obra aqui. Wayne Mix. Wayne Mix, deixa eu ver aqui se tem alguma noção falando sobre ele. Não tem alguma coisa. Vamos lá. Vou tratar aqui sobre a questão do sumário. Deixa eu ver se eu acho pelo menos aqui o ano que foi lançada essa obra. Essa obra tem 448 páginas. Deixa eu ver se eu acho o ano de lançamento. 2011. Aqui você tem aqui, capítulo 1, o ambiente urbano do cristianismo paulino. Paulo é cidade, aldeia para cidade, povo cidade, cidade versus campo, cosmópole. Mas a questão urbana, né? Como o cristianismo primitivo, as igrejas plantadas por Paulo, se situava dentro daquele contexto social, sob o Império de Roma, nas cidades com filosofia grega, com o contexto grego ali, com as culturas gregas, a mitologia toda circunvizinha, rodeando todas as igrejas, como a questão social ali influenciava
e como a igreja, as igrejas paulinas, né, lidavam com isso. Ó, nível social dos cristãos paulinos: proletários ou classe média, avaliação de estratificação social, evidência prosopográfica, camadas mistas, status ambíguo, a formação da eclésia, escola filosófica, retórica, pureza e limites, instituições autônomas, porta nas fronteiras, governo, Jerusalém, Antioquia, a propósito do conflito, cartas e visitas, recomendação para Tessalônica, aí você tem reformadores na Galácia, confusão em Corinto, um discípulo usa o nome de Paulo, controlar o desvio individual, aí você tem reunir-se na eclésia, batismo, ritual de iniciação, ceia do Senhor, vai tratar sobre as questões aqui de ordenanças, né, sacramentos. Um só Deus, só Senhor, só corpo. Modelos de crença e modelos de vida. Grilhões de libertação, culpa e justificação, alienação e reconciliação. O mal e sua contrapartida, o Messias crucificado. Já é uma outra abordagem, mais social. Social, política, é o que vai tratar aqui. Quinta dica, penúltima. Essa obra eu também conheci há pouco tempo. Isso aqui é da Sarah Ruden. Apóstolo Paulo, conheça a verdadeira mensagem do apóstolo que construiu as bases do cristianismo. Editora Bem-Virá. Conhece, irmão? Então, outra obra também que está ficando rara, hein? Eu acho que também é uma obra antiga. Deixa eu ver aqui. Ó, Sarah Ruden, quem ela é? Formada pelas universidades de Michigan, Johns Hopkins e Harvard. Elogiada por suas traduções de livros clássicos, leciona como professora convidada na Wesleyan University. Atualmente vive com seu marido em Connecticut, nos Estados Unidos. 240 páginas. Essa obra aqui tem uma situação bem polêmica que outras obras não falam. Por exemplo, olha só o sumário que ela vai tratar. Como ela vai tratar de obras clássicas, ela conhece todo o contexto a fundo, cada detalhe que acontecia em Corinto. A questão da filosofia, mitologia, os cultos pagãos, a fundo ela conhecia, o que era usado nesses cultos, quem praticava esses cultos, como eram feitos esses cultos e o que Paulo, nas suas cartas, fazia essa diferenciação da igreja para ser separada desse paganismo, o que acontecia nesses cultos pagãos, né, nas cidades de Éfeso, principalmente Corinto. Olha só isso aqui. Quem foi Paulo? Ela vai trazer uma breve biografia. Aí vem Paulo e Aristófanes. Realmente não. O fim da diversão, Paulo e o prazer. Sem armário, sem monstros. Paulo e a homossexualidade. Ele trata muito disso, né? Um pouco chauvinista apostólico, Paulo e as mulheres. Ele vai tratar do ministério das mulheres. Vai falar sobre a questão das profetisas. Vai tratar a questão do véu. Apenas cumprindo ordens, Paulo e o Estado. Ninguém além de nós, os cativos. Paulo e a escravidão. Alguns têm aqui a questão de escravidão, como a gente vê aqui a escravidão aqui no Brasil, né? Paulo vai tratar sobre escravidão, não como uma coisa pejorativa como nós vemos. Né? Os escravos tinham muitos direitos, né? Não é aquela coisa de andar acorrentado, chibatado, não. Era um servo, era um mordomo. O amor apenas é Paulo e o fundamento na nova comunidade. Então todas aquelas questões culticas ali de Corinto, as profetisas, né? As sacerdotisas que tinha cultos promíscuos ali, a deusa Diana, ela vai tratar com detalhes, com profundidade, e por que Paulo, em alguns nuances que ele vai tratar nas suas cartas, que fica base superficial, você não vai entender do que ele está se tratando, e ela vai fazer um link com essas cartas de Paulo que acontecia na cidade. Muito interessante. Tá aí, ó. Quinta dica. E a última dica, essa aqui, com certeza muita gente não conhece. Né? Uma editora que muita gente gosta, mas também descobri há pouco tempo. Essa obra aqui, ó, do Jair de Almeida Júnior, As Várias Faces do Eu, um estudo sobre o controvertido personagem paulino, da Fonte Editorial. E aí, não conhece isso aqui? Isso aqui é uma pérola. Eu vi o sumário e fiquei encantado, até porque nunca vi nenhuma obra abordar esse tema que Paulo fala. Que ele vai tratar da questão do eu, né? Ele vai falar sobre a questão do espírito. Aquilo que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu não quero, acabo fazendo. Então, que eu que ele está querendo dizer? É ele? Ou ele está falando sobre a humanidade? Ou ele está tratando da questão do ser humano, a igreja, ou o pecador, no caso, ou o pagão? Ele está falando de Israel? Quem é esse eu?
Então, em vários contextos, ele trata de o eu de uma forma diferente. É isso que o autor vai querer falar aqui. Ó, o autor, que é o Jair de Almeida Júnior, ele possui graduação em bacharel em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, graduação em bacharel em teologia, Seminário Teológico Presbiteriano, Reverendo José Manuel de Conceição. Atua principalmente nos seguintes temas: sociedade, ética, democracia, reforma, inserção do protestantismo e exegese de Novo Testamento. Olha isso aqui, irmãos. Olha que coisa. Salve de 2012. Tá? E olha quantas páginas tem isso aqui. 465 páginas. Presta só atenção no sumário, a profundidade que ele vai trazer só sobre esse tema. O eu como personificação da história. Paulo como advogado da lei, a história da redenção, o evento escatológico, Cristo e sua ética. Ó, capítulo 2. O eu de Romanos 7 como a trajetória do cristão. Aí ele vai usar o eu como cristão, né? O texto descreve o regenerado, o clamor pela ressurreição. Por que estás abatido a minha alma? A lei instiga o pecado, a lei não é pecado. A condição geral da humanidade. Então, no caso, ele está tratando da humanidade em Romanos 7. O eu de Romanos 7 como biografia de Paulo, já é outra perspectiva. Necessária divisão do texto, outra possibilidade, relação de Romanos 7, Filipenses 3, o princípio aplicado ao avesso. Ó, são muita coisa. O eu de Romanos 7 como referência à queda de Adão. A lei, o período sem lei, a cobiça, a lei incita o pecado. Paralelo entre Romanos 7 e Gênesis 1:3. A morte como resultado. O eu teológico de Paulo. Não por obras da lei, o dilema de Paulo. O pecado é considerado como agente contrário a Deus, a face do eu teológico. A teoria de Lloyd Jones. 2 eus em um único organismo. Olha isso. O eu não é um regenerado. Literalmente uma nova criatura. Aí vem a face do não regenerado, o conceito teológico de carne no pensamento de Paulo. Então está tendo questão, perdão, exegese em grego aqui, a lei, conceito de novo e velho homem. Estou falando do pecador aqui, né? Aspectos teológicos, aspecto escatológico. Nossa, que coisa, hein? Estudo contextual, estrutura retórica em Romanos, confrontando as interpretações da face a face, uma hipótese plausível da identidade do eu de Romanos 7. Questões hipotéticas sobre quem ele está falando. Ó, quem conseguir essa obra, irmãos, pegue. Porque você não vai encontrar outra obra, pelo menos traduzida para o português, que vai tratar desse tema do eu nas cartas de Paulo, de quem Paulo está tratando, de quem está falando. Tá aí, ó. As várias faces do eu, do Jair de Almeida Júnior, fonte editorial. Tá, irmãos? A sexta dica, como eu falei, eu vou deixar aqui o vídeo, abaixo do vídeo, o link da descrição. Aquilo que eu puder encontrar que tiverem no mercado disponível, se não tiver também com valores muito altos. Se o irmão tiver outras possibilidades de encontrar outros sites com os preços mais acessíveis, assim que o irmão pode se sentir à vontade para procurar. Tá bom, irmão? Mas eu vou deixar alguma coisa que eu encontrar abaixo do vídeo, no link da descrição. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.